Meu amigo e minha amiga do canal Silvana Sil, falando do que te faz bem. Agradeço muitíssimo a você, tá, que já está conosco. Obrigada pelo teu apoio através da inscrição, né, que é muito importante, porque faz com que você receba os novos vídeos e também, né, da visualização ao canal. E também por cada like que você tem dado aos vídeos. Se você não deu like nos outros vídeos, você pode voltar lá a qualquer momento e deixar o like também, caso gostou do vídeo, tá certo? Você que está chegando também, seja muito bem-vindo. É muito importante o apoio que você tem dado, tá certo, meu querido? Muito obrigada mesmo a você também, a todos, tá certo? Muito obrigada mesmo. Nessa tarde eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Queridos, hoje eu vou falar sobre um personagem da Bíblia que foi um homem muito influente. Ele foi, né, teve muita evidência na história de Israel. E foi um homem que foi muito agraciado por Deus. E recebeu, inclusive, muita coisa de mão beijada. Eu quero falar justamente de Salomão. Salomão, ele foi filho de um rei influente, né? Esse rei, ele teve muita... Ele se sobressaiu, né? De uma forma muito diferenciada, ali no meio do povo de Israel. E fez relacionamentos, criou relações, né, com alguns reinos vizinhos. E fez com que Salomão, ao receber o reino, ele recebesse já de uma forma agraciada, ou seja, ele tinha os vínculos feitos já de modo, né, amigável, porque Davi era um homem amistoso. E o porquê de tratar sobre a pessoa de Salomão? Porque, amados, é cantado em prosas e versos a sabedoria que Deus deu para Salomão. E um detalhe, logo no início, né, justamente do reinado dele, Deus se apresentou para ele, né, e perguntou para ele o que é que ele queria receber dele. E Salomão, ao invés de pedir benefícios materiais ou coisas do gênero, ele pediu sabedoria. E nós ouvimos falar sobre a sabedoria de Salomão de um modo assim, né, ao ponto de que até mesmo a rainha de Sabá se deslocou de lá da Etiópia para chegar até onde ele, né, tinha construído ali tanto o templo quanto o seu palácio. Só que, queridos, o Espírito Santo de Deus, ao ler a palavra, ele estava me chamando a atenção de uma coisa. Salomão foi um homem que, apesar de ter recebido a sabedoria de Deus, ele desprezou essa sabedoria. Não foi durante todo o tempo que ele usou a sabedoria, e se limitou, de certo modo, mais a usar sua sabedoria, como homem político que era, porque um rei ele tinha que ter atitudes, né, políticas de relacionamento, tanto quanto na questão, até mesmo, da construção, né, ali de tudo que Deus tinha confiado para ele. Mas, na vida pessoal de Salomão, ele falhou não aplicando essa sabedoria. E não é diferente muitas vezes, né, na vida de muitos servos do Senhor. Deus, é solicitado de Deus alguma coisa, é pedido, e simplesmente a pessoa, ao invés de considerar os ensinos que a palavra dá, ela prefere atender aos apelos da sua carne. Eu quero inclusive colocar situações, né, do nosso dia a dia. Quantas vezes pedimos, né, um casamento a Deus e Deus dá aquele casamento, mas diante da primeira luta, diante do primeiro confronto, né, no crescimento, porque é normal, existem ajustes no casamento. E eu sei que não é fácil não, queridos, porque onde há necessidade de ajuste, há necessidade de renúncia, né? Mas quantos esposos e esposas, não estou falando só de homens, que diante da primeira luta quer jogar tudo para cima? Muitas vezes nem considera que existe filhos naquele relacionamento e quer desfazer simplesmente, porque é mais fácil desistir do que lutar. Só que Deus já nos deu armas, como ele tinha dado para Salomão também, né? Deus deu a sabedoria para Salomão, orientou ele, mas aquilo que era conveniente é o que foi feito. Então o apelo de Deus para nós nessa tarde: não vamos dar ouvidos aos apelos da nossa carne e do nosso eu, que pede aquilo que é mais fácil. Até porque, queridos, quando se trata de uma luta em relação ao filho, nós também vamos desistir, cruzar os braços e ficar esperando. Quantos que têm partido, filhos até de cristãos, muitas vezes sem viver essa aliança. Por quê? Porque simplesmente não houve da parte do pai e da mãe um investimento em relação, né, à questão do jejum pelo filho, né, a palavra profética sobre a vida do filho. Muitas vezes aquele ensino, como diz a palavra, andando aonde vai, a cada situação, dizendo: olha, filho, tá vendo? A situação é assim, a palavra de Deus fala isto. Porque, amados,
no conselho há multidão de sabedoria. Então, assim, quando existe, né, a orientação da parte do pai e da mãe, é mais difícil daquela vida simplesmente se perder. Claro que existem aqueles que têm uma natureza, né, resistente ao ensino, é natural, acontece em todas as famílias, né? Até porque nem todos os filhos têm temperamentos semelhantes, tem aqueles que têm uma natureza mais dura de ser tratada. Aí fica realmente com o Senhor, mas a nossa parte ela precisa ser feita. Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento, né, pai e filho, mãe e filho, é importante que a gente busque essa sabedoria no Senhor. Para que não aconteça conosco como aconteceu com Salomão. E eu vou inclusive ler agora o versículo que justamente demonstra que Salomão, na sua velhice, ele se arrependeu de não ter sido um homem sábio, de não ter usado a sabedoria de Deus. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, é o último capítulo, diz assim, no versículo 1. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Por que Salomão se deparou com essa realidade? Essas são as palavras de um homem frustrado, de um homem que percebeu que não agiu com sabedoria em todo o tempo. E a própria Bíblia mostra isso. E onde é que eu vejo mais sobre isto? Quando nós vamos justamente para o último, os dois últimos capítulos, versículos deste capítulo, melhor dizendo, nós podemos ver justamente qual foi a compreensão de Salomão depois de ter passado, de ter feito tantas bobagens, inclusive dentre elas, casar com a filha de Faraó. Tudo porque ele era um homem que ele começou a se deixar seduzir, né? Por ser justamente um homem bem favorecido, ele começou a se deixar corromper pelo próprio sistema, né, no qual ele estava envolvido. E no versículo 13 e versículo 14, nós podemos ver sobre isto. No versículo 13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Porque assim, queridos, para viver diante das pessoas de fachada é fácil. Mas a questão é, dentro da nossa casa, no nosso lar, nós temos feito do mesmo modo que muitas vezes até pregamos? Temos vivido aquilo que nós estamos deixando transparecer para a sociedade? Porque Deus vai cobrar de mim e de você. Aqui está escrito no último versículo, né, no versículo 14 do capítulo 12 de Eclesiastes, você pode conferir. Deus vai trazer a juízo todas as nossas obras. E precisamos, dentro do nosso lar, viver a realidade proposta pela palavra. Porque a primeira missão que nós temos é dentro da nossa casa. Então, que o Espírito Santo de Deus nos capacite. Esse é o meu pedido a Deus. Que o Espírito Santo de Deus capacite a mim e a você para viver justamente essa realidade. Para que não venhamos como Salomão, nos arrependermos de não ter dado ouvidos a Deus em todo o tempo. Porque Salomão se arrependeu de ter tido várias mulheres, porque ele ao se deixar corromper, ele fez coisas que eram abomináveis ao Senhor. Ao ponto de muitos até questionarem se Salomão chegou a ter a salvação, justamente quando ele partiu daqui. Só que assim, independente do que Salomão fez, queridos, importa o que eu faço e o que você faz. E que a nossa vida não seja uma vida de fachada apenas para impressionar pessoas, mas seja aquela vida que justamente quando o Senhor olhar para nós, Ele possa se alegrar dos nossos frutos, desde o nosso lar. Então assim, que possamos deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, ouvir as orientações que Deus traz para nós e ser realmente o instrumento de bênção que Deus deseja que sejamos a partir da nossa casa, a partir da nossa família. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a mim e a sua vida e nos ajude a ser verdadeiramente o servo e a serva que Ele tem procurado, que Ele já tem investido. E não é tão difícil assim, quando nós usamos as ferramentas que Deus já nos deu, né? Como está escrito lá em Efésios, capítulo 6.
E principalmente quando praticamos uma vida de jejum, quando vivemos uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Vamos nos encher mais de Deus, para que, se enchendo de Deus, a gente possa realmente acertar o alvo, né? E quando chegar naquele grande dia, como diz a palavra, perseverando até o fim, a gente poder receber a coroa da vida. E também, quando formos cobrados do que fizemos a respeito da nossa família, nós, da parte de Deus, sermos justamente aprovados por Ele. Então, que em nome de Jesus o Senhor nos capacite a cada dia nessa caminhada, porque olhando para Ele, obedecendo aquilo que Ele nos manda fazer, nós vamos, ainda que aos olhos dos homens, né, possa parecer que estamos errando, o importante é o Senhor nos aprovar. E nesse momento eu quero orar junto com você. Pai, nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, abençoe, Deus, este amigo, essa amiga que está comigo aqui agora neste vídeo, que em nome de Jesus Cristo, que toda e qualquer dificuldade que ele tenha encontrado, Deus, em ouvir a tua voz, que ele submeta ao Senhor, Pai, essa dificuldade, para que da parte do Senhor ele receba o auxílio necessário e ele ouça e entenda que é na prática justamente daquilo que já foi orientado no final desse vídeo, que é nessa prática que ele vai verdadeiramente conseguir trilhar a sua caminhada sem ser derrotado pelos seus próprios sentimentos ou pelos apelos da sua carne, mas confiado em Ti, ele viverá, sim, a vida de vitória que o Senhor já determinou. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo.